Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Não se sente, senão você vai morrer. Uma vida, um olhar. Nova York, uma noite de dezembro. O vento cortava como uma lâmina entre os arranha-céus, cortando a pele e chicoteando os rostos. A neve, que caíra pesadamente no início do dia, derretera sob os passos apressados dos transeuntes, formando riachos de gelo ao longo das calçadas sujas. Vapores subiam das tampas de bueiro, e sirenes de polícia ecoavam ao longe como os gemidos metálicos de uma cidade que nunca dorme, mas frequentemente esquece os seus. Sob uma velha ponte do Brooklyn, esquecida pelo mundo, mas familiar aos perdidos, um homem ajoelhou-se diante de uma lata amassada que ele havia transformado em um braseiro improvisado. Ele acendeu um fósforo com a lentidão de quem sabe que toda chama é preciosa. Seu nome era Caleb Brooks, 46, ex-professor de física quântica em uma universidade do Centro-Oeste. Hoje nada do seu passado parece segui-lo, exceto uma mochila poída e um caderno amarelado que ele guardava perto de si como um talismã. Sua barba espessa escondia parcialmente um rosto esculpido pelo frio, pela falta de sono e pelos anos de sobrevivência. Seus dedos, avermelhados pela geada, tremiam levemente, mas seu olhar, aquele olhar, permanecia afiado, penetrante, quase científico. Ele não perderá nada de sua capacidade de observar, analisar, deduzir. Durante meses Caleb se estabeleceu ali sob aquela ponte. Ele conhecia cada rachadura no concreto, cada som particular da cidade naquele exato ponto, os passos apressados dos banqueiros pela manhã, o riso dos estudantes do ensino médio por volta das 16 horas, o silêncio pesado entre 2 horas e 3 horas, aquele horário em que até ladrões dormem. Mas naquela noite, algo estava errado. O som de pneus cantou na escuridão. Ele virou a cabeça e viu um SUV preto brilhante, que parou rápido demais para ser insignificante. A porta do passageiro se abriu. Um homem de terno de 3 peças saiu, sem parar para fechar a porta direito. Ele era alto, bem arrumado e nervoso. Segurou o telefone no ouvido e falou alto e com urgência. Sim, estou quase lá. Não tenho tempo para passar pela recepção, quero que seja discreto. O homem caminhava rapidamente, seus sapatos chapinhando na água gelada, completamente absorto em seu chamado, o rosto sério, a expressão irritada. Parecia preocupado demais para perceber que estava entrando em um beco mal iluminado, escondido da vista. Caleb franziu a testa. Algo estava errado. Ele apertou os olhos, acostumado a distinguir silhuetas no escuro. Seu coração, acostumado à calma fria, acelerou de repente. À esquerda, logo acima de um poste de luz antigo e apagado, um homem encapuzado permanecia imóvel, como se estivesse congelado na sombra. Imóvel demais. Um mirante. E à direita, atrás de uma lixeira, uma figura mal se mexia. Caleb viu um brilho metálico, um reflexo frio, uma seriga segurada numa mão enluvada. Não é uma seriga de médico. É uma seriga improvisada, pronta para injetar qualquer coisa. Caleb entendeu. Ele entendeu o golpe, a armadilha. Este homem rico, distraído, sozinho, estava sendo atraído para uma zona cega, para ser deixado inconsciente ou injetado com algo que o incapacitasse. Talvez para roubar, talvez para chantagem. Ou pior, e ele, Caleb, esse morador de rua que ninguém viu, foi o único que percebeu a cena. Ele sentiu a respiração falhar. Seu coração batia forte, como um tambor de guerra no peito. Ele olhou ao redor, ninguém. Nem polícia, nem testemunhas. Ele se levantou lentamente como se enfrenta o inevitável. Suas pernas rígidas protestaram, mas ele as forçou. Agarrou seu boné velho e cerrou os punhos. Sabia que teria que intervir. Não era a luta dele, mas era o momento dele. O homem de terno caminhou direto para uma cadeira abandonada, estranhamente sentada no centro do beco, como se alguém a tivesse colocado ali com intenções sinistras. Uma cadeira de madeira frágil solitária deslocada em um ambiente tão hostil. Mas o homem não a viu como um aviso. Ele simplesmente a viu como uma possível parada para descanso, um canto discreto para sentar, respirar, terminar uma ligação. O que ele não viu foi a armadilha. Mas Caleb, ele havia entendido. Ele saltou para frente, esquecendo as noites geladas, a fome cravando-se no estômago, a dor nos quadris. Uma descarga de adrenalina o percorreu, e seu grito cortou a escuridão como o estrondo de um trovão. Não se sente, senão você vai morrer. O grito ecoou entre as paredes sujas do beco. O homem deu um pulo violento, parando abruptamente. Olhou para cima, atordoado. Uma figura surgiu do nada, um homem em farrapos com o rosto enrugado e a voz ofegante. O que é? Sua voz tremia, meio surpresa, meio irritada. Ele não entendia.
continuava sem entender. Mas Caleb, ele, não tive tempo de explicar. Uma sombra surgiu de repente à esquerda deles. Um dos homens agachados nas sombras saltou como uma fera. Em sua mão, ele segurava uma faca longa e afiada. O brilho da lâmina cortou a escuridão como um relâmpago. Sem hesitar, Caleb se jogou entre os dois. Seu corpo colidiu com o do rico empresário, empurrando-o para trás. Ele se esquivou por pouco do primeiro golpe de faca que passou zunindo por suas costelas. Ele cambaleou, mas se manteve firme. Para trás. Ele gritou. O agressor rosnou e atacou novamente com o olhar cheio de ódio. Caleb se abaixou e ergueu um braço para se proteger. A lâmina cortou sua manga e pele, enviando um calor cortante ao seu ombro. Ele cerrou os dentes. Mas antes que ele pudesse reagir mais, um segundo homem emerge das sombras, mais jovem, mais nervoso e muito mais perigoso. Em sua mão, uma seringa caseira com conteúdo opaco, amarronzado e ameaçador. Ele avançou direto em direção a Caleb, com a agulha apontada para sua garganta. Caleb girou-o com o punho cerrado e deu um soco no pulso do homem. A seringa caiu no chão com um baque, estilhaçando-se contra o concreto. O agressor gritou e investiu contra ele. Caleb, desequilibrado, não conseguiu evitar o golpe seguinte, um gancho brutal no rosto. Ele caiu de joelhos com sangue escorrendo do lábio rompido. Mas ele ainda estava lutando. Ele gritava. Alto. Desesperadamente. O socorro. Polícia. Ele gritou com todo o fôlego que lhe restava. O primeiro atacante já estava revidando, pronto para acabar com ele. Caleb, de joelhos, ergueu os braços para se proteger. Não tinha mais forças. Estava acabado. E de repente... Dos sirenes. Flashes azuis à distância. Vozes em alto-falantes. Departamento de Polícia de Nova York. Larguem as armas e mãos ao alto. Os dois atacantes congelaram. Um segundo de hesitação. Então, como ratos pressentindo uma armadilha se fechando, fugiram, disparando pelos becos, desaparecendo na escuridão. Asterisco asterisco. A calma retornou abruptamente. Nathaniel Whitmore estava a poucos metros de distância atordoado. Não se mexera desde o ataque. Sua camisa estava amassada, seu celular perdido, sua respiração curta e áspera. Seus olhos estavam arregalados, como os de um homem que acabará de encarar a morte. Seu olhar deslizou lentamente para o chão, onde Caleb estava encolhido contra uma parede pichada, com o rosto ensanguentado e a respiração ofegante. Ele se aproximou tremendo. As sirenes já estavam sumindo. Outros policiais perseguiam os agressores. Você salvou minha vida, ele respirou. Caleb olhou para ele, um olho inchado, o outro entreaberto. Deu de ombros levemente, o canto dos lábios se erguendo num sorriso cansado. Você não precisa ser rico para reconhecer uma armadilha, ele murmura. Nathaniel ajoelhou-se ao lado dele. Não hesitou. Apesar do sangue e da sujeira, apesar da dor que o oprimia, segurou a mão de Caleb. Uma mão áspera e calejada, mas firme. Meu nome é Nathaniel Whitmore. Ele disse com a voz trêmula. Eu te devo minha vida. E Caleb olhou para ele lentamente. O nome soou em sua mente como um sino. Whitmore. Ele tinha visto esse nome muitas vezes em jornais, em prédios de laboratórios, em debates televisionados. PDG de Indústrias Whitmore, um gigante farmacêutico, um bilionário, acostumado a círculos fechados e entrevistas polidas. Um homem criticado por sua frieza, seu distanciamento, seu império sem rosto. E no entanto, ali, na garoa e nas luzes de neon morrendo, ele segurava a mão de um homem para quem Nova York nem olhava mais. Dois mundos colidiram. E nada mais seria o mesmo. No hospital, dois mundos se encontram. As luzes fluorescentes do hospital criavam uma luz áspera, quase violenta. Caleb Brooks jazia em uma cama de campanha, com os braços enfaixados, o lábio cortado e uma contusão roxa marcando a têmpora. Seu corpo carregava as cicatrizes de uma noite longa demais. Mas seus olhos estavam abertos, calmos, presentes. Ele não tinha certeza do que estava fazendo ali. As pessoas lhe diziam que ele era um milagre, um herói das circunstâncias. Mas em sua cabeça não havia glória nem vitória. Apenas uma imagem estranha o assombrava. Um homem rico prestes a cair em uma armadilha que ninguém, exceto ele mesmo, vira. Algumas horas após a admissão, Nathaniel Whitmore tinha retornado. Desta vez sem terno. Suéter de lã escura, casaco de inverno comum, sem gravata, sem acompanhante. Só ele. Traços marcados. Um olhar angustiado. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, observando Caleb de longe, como se este fosse um enigma que nenhuma equação pudesse resolver. Então ele se aproximou, puxou uma cadeira, uma de verdade dessa vez, e sentou-se em silêncio.
Eu continuo repetindo a cena, ele murmurou. Você sabia. Você viu que eu, com toda a minha tecnologia, toda a minha segurança, nem esperava. Caleb lentamente virou a cabeça em sua direção. Não é a primeira vez que esse tipo de armadilha é armada. Cadeiras abandonadas, seringas, esquinas sem câmeras. São códigos de rua. Você mora acima deles. Nathaniel assentiu. Ele tinha a expressão de alguém que estava começando a ver as coisas de forma diferente. Quero te ajudar, mas não por caridade. Não para aliviar minha consciência. Ele respirou fundo, como se estivesse ponderando cada palavra. Quero te oferecer um lugar para morar, cuidar. E acima de tudo, um lugar ao meu lado. Você me salvou, e eu preciso de você. Caleb franziu a testa levemente desconfiado. Por que eu? Existem centenas de caras como eu por aí. Por que me dar uma chance agora? Nathaniel olhou-o diretamente nos olhos. E porque você me viu. Não como um nome em um prédio. Você leu uma situação que eu teria ignorado. E eu percebi que me tornei cego para coisas essenciais. Preciso de pessoas que saibam ler o mundo de forma diferente. Você é uma delas. Ele tirou um envelope do bolso. Tenho um projeto em andamento em um dos meus laboratórios no Brooklyn. Um programa piloto no segurança urbana e ambientes humanos sensíveis. Quero que você seja um consultor. Não um nome em um contra-cheque. Uma perspectiva real. Um contraponto ao meu mundo. Ele acrescentou quase timidamente. Não será grande coisa no começo. Mas será seu. Não como um favor, mas como uma postar na clareza de um olhar que muitas vezes esquecemos de ouvir. Caleb não respondeu de imediato. Olhou pela janela. Estava cinza, como sempre em Nova York em dezembro. Mas pela primeira vez em anos, o horizonte não lhe parecia mais inteiramente vazio. Ele assentiu lentamente. E certo. Mas eu venho como eu sou. Não como você gostaria que eu fosse. É exatamente isso que eu quero, respondeu Whitmore. Caleb mudou-se para um pequeno apartamento no Harlem, modesto, mas acolhedor. Um cômodo, um chuveiro funcionando, uma cama sem molas quebradas. Um luxo esquecido. Ele ganhou roupas novas, mas continuou a usar o casaco antigo por mais alguns dias. Por hábito. Por memória. Em uma prateleira colocou um velho caderno que guardara por todos esses anos. Um caderno amarelado pelo frio e pelo tempo, cheio de fórmulas, pensamentos, fragmentos de observação. Recomeçou a escrever. Não teorias. Coisas vistas. Sentidas. Aprendidas na rua. Ele andou muito. Observou. Anotou. E aos poucos tornou-se o que sempre fora, mas que a sociedade havia esquecido. Um pensador. Um homem capaz de ver nas entrelinhas. Nathaniel Whitmore, por sua vez, não permaneceu o mesmo. Este resgate, esta noite, este grito no beco. Tudo isso se tornou um ponto de inflexão. Ele entendeu que uma empresa que dizia salvar vidas sem nunca ouvir aqueles que sobrevivem dia após dia não valia nada. Ele lançou um programa nacional sob sua fundação, Segunda Visão. Um programa de reintegração profissional para pessoas sem teto com habilidades ou experiências negligenciadas. Longe da caridade, este programa oferecia uma ponte, uma passagem estruturada, empregos nos setores técnico, social, artístico e científico. Ele criou centros de escuta e análise de campo, inspirando-se nas histórias que Caleb compartilhou. Essas histórias, cruas, comoventes, repletas de observações perspicazes sobre violência, exclusão, planejamento urbano falho, mudaram até mesmo a maneira como seus engenheiros pensavam sobre projetos urbanos. Poucos meses depois, em uma gala beneficente televisionada, Nathaniel Whitmore discursou para uma assembleia de notáveis pesquisadores e políticos. Vou te dizer uma coisa. Naquela noite eu não quase morri por causa de uma faca ou seringa. Quase morri sentado numa cadeira. Uma cadeira comum no meio de um beco. Uma cadeira colocada ali para prender homens como eu. E o que me salvou não foi o meu dinheiro, nem o meu nome. Foi um grito. O grito de um homem que eu poderia ter ignorado. Hoje, este homem é meu conselheiro. Mas, acima de tudo, ele é a consciência que eu pensava ter perdido. Ele me ensinou a olhar para o que eu me recusava a ver. A sala se levantou para aplaudir. Silenciosamente no fundo, Caleb, vestido com um terno simples, mas limpo, observava a cena com os braços cruzados. Ele não buscava nem luz nem reconhecimento. Mas naquela noite, ele não era mais invisível. Ele era o olho da realidade, tornam-se voz. Poucos anos depois, Caleb publicou um livro comovente intitulado Não se sente. Não era um ensaio político nem uma autobiografia clássica. Era uma coletânea de histórias cruas, pungentes, às vezes de cortar o coração, vindas diretamente da rua, escritas à mão, uma a uma, na luz frágil de um apartamento modesto. Cada capítulo era uma voz, a de um veterano esquecido,
uma mulher esquecida após uma vida inteira de trabalho, um jovem expulso cedo demais ou um velho abandonado. Caleb escreveu não para sentir pena, mas para despertar. Ele clamava para que se ouvissem as vozes que a sociedade deixava à margem. O título Não se sente tornou-se um símbolo, um grito de resistência, tanto quanto um convite à vigilância interior. Na introdução, Caleb escreveu: não se sente onde esperam que você caia. Não se acomode em suas certezas. Não se sente quando a vida lhe pedir para se levantar, porque às vezes uma cadeira abandonada é uma armadilha, e às vezes o que você pensa ser descanso é rendição. O livro tornou-se um fenômeno inesperado. Inicialmente distribuído em pequena escala em bibliotecas comunitárias e centros de reabilitação, alcançou um público muito mais amplo. Universidades o ensinaram em cursos de ética social. Líderes empresariais o usaram como inspiração para revisar suas políticas internas. Até políticos o citaram. Caleb foi convidado para conferências, transmissões e debates. Sempre discreto, falava pouco sobre si mesmo, preferindo destacar os depoimentos que havia coletado. Recusava-se a ser transformado em figura heroica. Em um importante fórum humanitário em Boston, Nathaniel Whitmore, agora um filantropo comprometido, subiu ao palco e disse a uma plateia de líderes: Caleb não me salvou apenas de uma emboscada. Ele me salvou da minha própria cegueira. O que fiz desde então, não fiz para retribuí-lo. Fiz para finalmente ser digna daquele grito que ele proferiu. Na assembleia, Caleb, recuando, olhou para cima por um momento. Ele usava uma jaqueta surrada, mas elegante, e em suas mãos ainda segurava o mesmo caderno, com suas páginas dobradas. Ele não buscava luz ou glória. O que ele queria era que ninguém mais passasse por outro ser humano como se ele não existisse. E naquela noite, no silêncio que se seguiu à ovação, uma frase simples, vinda de um coração que já tinha visto demais do fundo, ressoou na mente de todos. Não espere estar no chão para entender que você teve que se levantar.